Episódio de hoje: movimento circular uniforme. Primeiramente, explicaremos a matemática do movimento circular. Veja que a distância do centro da circunferência à sua periferia é chamada de raio, representado pela letra minúscula R. Duas vezes essa distância, passando pela circunferência inteira pelo centro, é chamada de diâmetro. Lembre, uma periferia a outra passando pelo centro. Diâmetro. Há também como calcular o comprimento ou perímetro da circunferência, ou seja, a distância inteira da circunferência. Se cortarmos nessa linha aqui e esticarmos, podemos calcular pela forma 2π vezes o raio a distância da circunferência, o perímetro ou comprimento. A circunferência possui também possíveis medidas em ângulos. Veja que um ponto é considerado 0 graus ou 0 radianos. Uma volta completa na circunferência equivale a 360 graus ou 2π radianos. Meia volta é igual a 180 graus ou π radianos. O movimento circular uniforme, ele possui velocidade constante, também chamada de velocidade linear ou tangencial. Essa velocidade, ela possui direção e sentidos diferentes, variam. Veja no exemplo que o mesmo ponto possui velocidade e intensidade igual, mas a direção e o sentido da seta variam. A velocidade nada mais é que a distância, como vimos, pelo tempo. Distância que é calculada pelo 2πr. A distância é o perímetro, é o comprimento. O tempo é medido em segundos. O tempo, também chamado de período, é o intervalo para o móvel completar uma volta. De um ponto ao mesmo ponto. Há também a frequência, que é o número de voltas por segundo. A frequência e o tempo são ligados inversamente. Veja, o tempo é 1 sobre f e a frequência é 1 sobre t. Há também a velocidade angular, representada pela letra ômega. Veja, ômega é igual a variação do ângulo sobre a variação do tempo, dada em radianos por segundo, sempre em radianos por segundo, pelo Sistema Internacional de Medidas. O ômega também é calculado sempre numa volta de distância, ou 2π sobre o tempo. Há relações entre o ômega e a velocidade linear. Veja, velocidade linear é ômega vezes o raio. Velocidade linear também é 2π raio vezes frequência. O ômega é igual a velocidade linear dividida sobre o raio. Como vimos, ômega é 2π sobre o período. O movimento circular uniforme possui aceleração. Aceleração que é composta por duas componentes, aceleração centrípeta mais tangencial. Como o nosso movimento é uniforme, a gente despreza a aceleração tangencial. Trabalhamos apenas com a centrípeta, que é constante e sempre apontada para o centro. A aceleração centrípeta é calculada pela fórmula v² dividido pelo raio. É dada em metros por segundo ao quadrado. Ela que é responsável por manter o móvel em sua trajetória. Veja que ela é sempre apontada para o centro. Resolveremos agora alguns exercícios para melhor compreensão. Exercício número 1. Um ponto material
percorre uma circunferência em MCU, ou seja, movimento circular uniforme, gastando 0,1 segundos para completar uma volta. Quantas voltas o ponto material dá por segundo? Qual a velocidade angular do movimento? Na primeira pergunta, ele pede a frequência. Ele já nos deu o tempo, que é o intervalo para completar uma volta, que é de 0,1 segundos. Pela equação frequência 1 sobre o tempo. Então, frequência é igual a 1 sobre 0,1. Frequência. Frequência é igual a 10 Hz. Hertz é a unidade de medida da frequência. Na segunda questão, ele pergunta qual a velocidade angular do movimento. Velocidade angular é calculada pela equação ômega é igual a 2π dividido pelo tempo, que é igual a 2π dividido por 0,1 segundos. Vai resultar em 20 π radianos por segundo. Veja que o ômega sempre em radianos. Número 2. Um ponto material percorre uma circunferência de raio 0,1 metros em movimento uniforme, de forma a dar 10 voltas por segundo. Letra A, a frequência do movimento. Letra B, o período do movimento. Letra C, a velocidade angular. E letra D, a velocidade escalar. Como o próprio exercício diz, o corpo dá 10 voltas por segundo. Ou seja, a frequência dele é 10 Hz. Hertz por segundo. 10 voltas por segundo. Na letra B, ele pede o período do movimento. Período é igual a 1 sobre F. Ou seja, 1 sobre 10. Veja, frequência 10 Hz, que é igual a 0,1 segundos. Letra C, velocidade angular. Nada mais é que ômega vezes 2π sobre o tempo. Ômega é igual a 2π dividido por 0,1 segundos. Período, aqui eu coloco o tempo, não a frequência. Coloco o tempo, que vai resultar em 20 π radianos por segundo. E a letra D, ele pede a velocidade escalar, que é calculada pela fórmula V ômega vezes o raio. O ômega a gente tem, que é 20 π vezes o raio, que é 0,1 metros. Vai resultar em 2π metros por segundo. E com isso concluímos nossa videoaula de movimento circular uniforme.